Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos no seu televisor. Para nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, é sempre uma honra poder entrar no seu televisor e saber que a nossa audiência é uma audiência crescente. Então nós ficamos gratos a todas essas milhares de pessoas que de alguma forma nos prestigiam, ouvindo, participando, assistindo o nosso programa. Hoje nós, como sempre, vamos ter uma entrevista muito interessante e logo em seguida eu quero trazer uma palavra para você, meu amigo, para a senhora que está me ouvindo. Tenha certeza, nós não vamos falar de política, nem de mercado financeiro, nem dos grandes dramas que estão acometendo o transporte, a infraestrutura da nossa cidade. Todas essas coisas são importantes, mas nós queremos aproveitar o tempo que nos cabe aqui, 30 minutos, para falar das coisas mais importantes da nossa vida. E eu espero que você, de alguma forma, possa ser abençoado com esta palavra. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, eu sou o pastor Xavier, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, na Barra da Tijuca. Estou aqui com muita alegria para convidar você a participar das nossas reuniões. Nós nos reunimos às terças-feiras, 9 horas da manhã, às quintas-feiras, às 20 horas, uma programação gostosa de louvor, de adoração a Deus, de oração. E aos domingos, às 9 horas da manhã, estudamos a Palavra de Deus. E às 19 horas nos reunimos também para adorar a Deus, louvores gostosos, engrandecendo o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Deus tem uma bênção especial para você e nós estamos de braços abertos para receber você e toda a sua família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olá, amigos. Hoje no nosso bate-papo eu estou recebendo a Raquel Pinto. Ela é graduada em História e professora de História, fazendo pós-graduação em História Moderna. E nós vamos conversar sobre o encontro que ela teve com Jesus. Tudo bem, Raquel? Tudo bom. Raquel, como aconteceu esse encontro formidável que essa jovem estudiosa teve com Jesus? Como é que foi? Eu venho de uma família que é religiosa e que acreditava sempre em Deus. E eu fiz uma faculdade de História, como você disse, e essa faculdade acabou que me levou a ter muitas dúvidas sobre religião, sobre Deus, se isso era real mesmo. E eu fui estudando e fui aprofundando disso e as minhas dúvidas foram aumentando. E eu também trabalhava no shopping center. E eu não gostava muito de ser vendedora porque eu ficava muito tempo ali, eu gostava muito de estudar e aquilo tomava muito do meu tempo. Até que Deus... Você estava assim num momento de insatisfação geral. E aquilo estava contribuindo porque eu já não estava satisfeita. Então eu falava, poxa Deus, será que você está vendo que eu estou aqui, que eu existo? E até que chegou o momento e eu consegui um emprego numa agência de figuração. E o meu chefe... E bem que não era da tua área também, né? Não era, mas pelo menos eu tive uma grande mudança que foi muito feliz para mim. E eu fui para essa empresa que, apesar de ter tantos caminhos diferentes lá dentro, que eu trabalhava lá... Era a agência de figuração. Figurantes. De figurantes. A gente contratava os figurantes para trabalharem nas novelas, né? E aí o meu chefe me ensinava muito, ele é evangélico, a família dele é evangélica, e a gente chegou no trabalho e ele ficava ensinando a gente, ele tinha prazer em a gente chegar e ele ensinar pra gente sobre a Bíblia, ele tinha a Bíblia grandona dele lá, ele botava lá, ensinava pra gente, fazia com que nós pudéssemos aprender cada dia mais um pouquinho sobre Deus.
Este emprego foi um ato de Deus na minha vida e na vida das pessoas que estavam lá também, porque todo dia a gente aprendia um pouquinho mais da palavra do Senhor. E até que teve um dia que a minha mãe, no trabalho dela, minha mãe é doméstica, que a chefe dela passou mal num dia. E a chefe dela chamou um pastor para ir orar por ela, para que Deus ajudasse a melhorar a saúde dela. E o pastor chegou na casa, minha mãe não era muito de contar da vida particular dela, e o pastor chegou na casa e olhou para minha mãe e falou: sua filha se chama Raquel, e nos deixou transtornados com um grande mover de Deus na nossa vida. Nós ficamos impactados com o que Deus trouxe palavras de encorajamento. Isso, trouxe palavras de poder mesmo, que a gente sentiu que foi do Senhor. Isso modificou muito a minha vida. Eu estava fazendo muitas orações e isso me encheu mais a buscar a presença do Senhor. Quer dizer, juntou várias coisas assim que Deus preparou na vida da Raquel. A leitura da Bíblia, você começando a orar outra vez, palavra de encorajamento desse pastor. Isso tudo mexeu com a Raquel. Tudo isso me fez uma nova criatura, de verdade. Aí você tomou uma decisão, Raquel? Isso, aí eu e meu noivo, nós não éramos muito ligados à religião, assim. Nós tínhamos uma religião, mas nós criticávamos muito. Nós falávamos mal da Bíblia, a gente acreditava que ela somente tinha sido inspiração e escrita por homens. E a gente criticava a figura de Deus e tudo isso. E eu tive esse momento, esse impacto, e eu liguei para o meu noivo e falei para ele que eu queria agora seguir com Deus, eu queria agora ter uma vida, uma caminhada com Cristo, e que se ele quisesse, ele podia caminhar comigo, que seria ótimo. E aí ele resolveu caminhar comigo, e no último batismo que teve da Maranata, nós dois estávamos lá, para honra e glória do Senhor. Agora, como é que você foi parar na igreja, no caso, na nossa igreja evangélica, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, como é que você conheceu? A mãe do Igor, ela já pertencia à igreja, mas ele não estava... Ele frequentava quando pequeno, mas deu uma esfriada. E aí, quando a gente resolveu que a gente ia voltar para os caminhos do Senhor, buscar a Deus, ele queria que nós tivéssemos esse caminho na Você conhecesse, com certeza. Nós conhecemos os dois. Até então, você nunca tinha entrado numa igreja evangélica? Não, eu achava crente um povo meio diferente. E depois eu fui para Maranata. Impressionante, né? Como tem muito preconceito em relação ao povo evangélico. Muito mesmo. A gente que estuda, eu pelo menos que estudo na área de história, humanas, a gente sabe que o pessoal sofre muito preconceito mesmo. Que coisa, né? Não devia ser, né? Século XXI. As pessoas querem respeito em todas as áreas, na verdade. É verdade. Não devia existir preconceito, né? É verdade. Em relação... A pessoa precisava conhecer primeiro para depois... Para poder falar. Exatamente. Falta as pessoas conhecerem um pouquinho. Que foi isso que eu tive. Eu fui para a igreja junto com ele e, indiferente da opinião dele, eu me senti bem. Eu senti que eu estava num momento oportuno, que Deus realmente estava movendo coisas na minha vida, e eu tive muitas respostas, tanto na agência como depois que eu saí de lá. Raquel, você me disse que a primeira vez que você teve contato com a Bíblia, você tinha uma leitura muito crítica. Agora, depois de ter tido um encontro com Jesus, de ter tomado uma decisão, você está lendo a Bíblia outra vez? Com certeza, com outros olhos também. Eu tenho um olhar, não que eu não tenha deixado o olhar crítico. Porque, inclusive, faz parte da tua formação ler com olhar crítico, né? Quem estuda história tem que ler assim. Mas agora eu coloco a palavrinha que não tinha mais dentro de mim, que era a palavra fé. E aí eu tenho outros olhos para ler o que Deus fez, algumas coisas que a gente falava, caramba, que cruel, e depois a gente vê como Deus foi justo na situação, que Ele sabe das coisas além do que nós, que para Ele não tem coisas impossíveis, que para Ele tá tudo previsível, que tá tudo dentro do controle. São outras visões que a gente tem sobre tudo isso. Quer dizer, você está tendo uma outra visão histórica. Porque dentro da faculdade
eu tenho escutado tudo de uma outra forma também. Porque antigamente alguém falava alguma coisa e eu automaticamente aceitava. Agora, se alguém fala alguma coisa, eu pesquiso para ver se é assim mesmo. Quer dizer, tem muita gente que dá opinião sobre a Bíblia sem nunca ter aberto a Bíblia. É impressionante. É a impressão que eu tenho mesmo. Citam, inclusive, a Bíblia em textos que a Bíblia não fala, em pontos que a Bíblia não diz nada. É verdade. Textos que, se eu não tivesse nessa caminhada com Deus, eu realmente iria ler e iria dizer que, como é um autor conceituado, o que ele diz é verdade, ponto final. Não se tem crítica sobre isso. A gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido. Porque fulano de tal é importante, é isso, a palavra dele é final? De maneira nenhuma. Eu acho que o que impulsionou o homem até hoje foi essa visão crítica. Ela é importante em todos os aspectos, inclusive para não engolir tudo que todo mundo diz, que todo mundo fala. Ir atrás, abre sua Bíblia, não é? Nós ensinamos isso na nossa igreja. Inclusive, você vê muitos programas de televisão evangélicos, você vê muitas correntes que muitas vezes pregam coisas que não estão na Bíblia e se rotulando de evangélico. Daí a importância da Bíblia, né? Nós somos um povo é o nosso manual, crê na palavra de Deus como a palavra de Deus, crê na Bíblia como a palavra de Deus. Então, antes de aceitar qualquer orientação, digamos, dita como cristã, vai olhar na Bíblia se ela tem embasamento. Mas Deus tem um momento e um tipo de tempo para todo mundo. Cada um tem que passar por um momento para aprender o que aquilo tem para dizer. Eu tenho visto isso. Então, várias mudanças aconteceram na vida da Raquel. Amém. Glória a Deus por isso. O emprego no concurso que Deus me deu. Estou podendo dar aula, que era um sonho meu. Você está trabalhando dentro daquilo que você sonhou. Deus me deu. E agora eu estou continuando a minha caminhada com Deus, planejando casamento e continuando com Deus. E tenho tido muita receptividade na Maranata, então tenho Você tido me muita disse alegria. que você se entrosou muito bem com os jovens da igreja, quer dizer, aquela visão que você tinha da igreja, de um grupo de gente estranha. Quadrado, né? A linguagem antiga, quadrado da minha época. Gente estranha, gente desinformada. Muito Fechada. Você viu que tem muitos jovens universitários, muita gente inteligente. É verdade. Que te recebeu muito bem. Foi uma benção. A Maranata tem sido uma benção na minha vida. Muito obrigado, Raquel. Que Deus possa continuar te abençoando e que você ainda possa ensinar muita gente essa história, um olhar de fé. Que você vai ter, com certeza. Amém. Obrigada. E você, amigo telespectador, se você deseja saber mais sobre a Bíblia, sobre a beleza da Bíblia, estudar a Bíblia, em todas as nossas igrejas nós contamos com um estudo bíblico. Vá, visite uma delas, mas continue ligado no programa porque ele não terminou ainda. Você vai escutar uma mensagem sobre esse livro que tem atravessado séculos, abençoando os corações. Meus amigos, com muita alegria, eu queria anunciar o lançamento de um CD e de um DVD daquele grupo abençoado Som da Paz. No Teatro da Praia, em Copacabana, vai ser esse lançamento. Você é muito convidado. Se quer ir pro céu, se você quer ir pro céu. Olá, mulheres que assistem ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu estou aqui com o pastor Isabel para fazer um convite muito especial para vocês. Convidá-las para o nosso 10º Congresso de Mulheres Maranata, que esse ano acontece num lugar muito confortável, não é, Isabel? É verdade, e nós estamos com uma programação muito especial, voltada totalmente para agradar você, mulher. Teremos com a participação musical com a Raquel Melo, uma cantora dedicada ao Senhor, uma mulher espiritual, pastora Meire Pérez, que também estará louvando ao Senhor. E nós temos o pastor Messias Anacleto Rosa, que será o preletor deste congresso. Por que ele?
porque ele é um homem que valoriza a mulher, que tem abençoado com palavras específicas para a mulher. Então você não pode perder. Será o nosso 10º congresso, que vai ser no Centro de Convenções Sul-América. Com a participação de um coral de 100 Ah, é vozes verdade. femininas. Teremos um coral para brilhantar esse congresso. Além de outras surpresas também. É verdade. Eu acho que vale a pena você conferir. Então, é fundamental que você faça a sua inscrição em um dos nossos endereços ou com informações pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela. E ele vai acontecer nesse local bem central, na Cidade Nova, no Centro de Convenções Sul-América. Muito fácil o acesso de metrô, muito estacionamento e também várias linhas de ônibus passam por ali. Aguardamos você! Meus amigos, a palavra de Deus nos conta, no capítulo 2 do Evangelho de João, uma passagem muito linda. É quando Jesus vai a um casamento e neste casamento falta o vinho. E então Jesus manda os serventes colocarem água numas talhas. Algumas pessoas dizem que cada talha cabia 70 litros. Outros dizem que em cada talha cabiam 7 litros. Não importa. Eram muitas talhas. E acabou sendo uma quantidade bem grande de vinho, porque Jesus transforma a água em vinho. E o mestre Sala, o administrador da festa, ele ficou espantado por ver que o melhor vinho foi servido depois, ao invés de ser servido na frente. E depois que as pessoas beberam o suficiente, então servia-se o pior vinho. Mas o administrador disse para Jesus, ou para o noivo, você guardou para o final o melhor vinho, que foi o vinho feito por Jesus. Esta é a história. Jesus vai a um casamento e transforma a água em vinho. Então, eu quando leio essa passagem, no capítulo 2 de João,